Aleluia. Vamos orar, Pai. Obrigado por hoje. Obrigado por esta oportunidade de estar aqui. Obrigado, Senhor, por esta grande bênção de te servir sempre, de te obedecer fielmente com todo o meu coração. Somos gratos pela tua ajuda nesse momento. Guia-nos pelo teu Espírito e que a tua vontade seja feita. Em nome de Jesus, oramos com gratidão. Amém. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Envia homens para espiar e observar a terra de Canaã, que eu dou aos filhos de Israel, uma terra de grande promessa e herança. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, cada um sendo um líder proeminente, respeitado e influente entre eles. E Moisés, realmente, por ordem do Senhor, os enviou do deserto de Parã. Então, todos esses homens, e assim todos eles eram de fato chefes dos filhos de Israel, muito bem, certo? E os nomes deles eram os seguintes: os nomes deles, e estes, de fato, eram os nomes completos e verdadeiros de cada um deles. Da tribo de Ruben, a saber, Samua, que era o filho de Zacur; da tribo de Simeão, a saber, Safate, que era o filho de Hori. Tenho certeza de que vocês não conhecem esses caras. Você nunca será plenamente conhecido quando não entrar especificamente na cidade ou na terra que o próprio Deus te deu para habitar e prosperar. Você nunca será conhecido e nunca será importante no reino de Deus se você não entrar e possuir a cidade que Deus tem para você. Você nunca será verdadeiramente conhecido em toda a sua plenitude. Você conhece Josué, você conhece Calebe, e até dá o nome deles aos seus filhos. Mas essas pessoas que foram enviadas, você quer tomar o seu lugar? Quer mesmo? Você nunca vai conhecê-los. Porque quando eles não são importantes para Cristo, para Deus, eles simplesmente não são importantes, de forma alguma. Deus matou todos eles. Porque eles não são importantes. Porque Deus tinha uma terra para eles, uma cidade para eles, e eles nunca possuíram. Você está lá, da tribo de Judá, do versículo 5, da tribo 6, da tribo de Judá, Calebe, filho de Jeuné, da tribo de Issacar, Egal. Esses são nomes como de cachorros, nomes de árvores ou até mesmo cavalos que você muito raramente encontra. Alguém realmente chama seu filho de Egal? E então, da tribo de Benjamim, um dos 12 filhos de Jacó, da tribo de Efraim, que era um dos filhos de José, usa como Josué, filho de Num, um líder proeminente, e da tribo de Benjamim, Pali, filho de Rafu, um representante importante, da tribo de Zebulon, Jeiel, filho de Sodi, outro membro notável, agora depois da tribo de José, ou seja, da tribo de Gade, Gade, filho de Suzi,
um indivíduo significativo. Estes são os nomes dos homens que foram designados para esta importante tarefa, representando suas respectivas tribos com grande honra e responsabilidade. Você nunca será verdadeiramente importante quando simplesmente não possui a terra, o seu próprio pedaço de chão. Os lugares que Deus deu ao seu destino para você possuir, dominar, conquistar e governar, nunca, jamais. E da tribo de Dan, o valoroso Amil, filho de Geali, um líder respeitado entre seu povo. E da tribo de Áser, o estimado Setor, filho de Mishmichael, conhecido por sua sabedoria. E da tribo de Naftali, o corajoso Nabe, filho de I, um guerreiro destemido. E da tribo de Gade, o forte Jeé, filho de Maquiver, um homem de grande influência em sua comunidade. 16. Estes são os nomes completos dos homens que Moisés, o grande líder, enviou para cuidadosamente espiar e investigar a terra de Canaã, a terra prometida. E Moisés lhes disse com clareza: subi por este caminho específico para o sul, em direção às regiões mais elevadas, e subi a montanha mais alta, e veide a terra com atenção, como ela é em sua totalidade, e o povo que nela habita, observando se são fortes e robustos ou fracos e debilitados, se são poucos em número ou muitos em quantidade, e como é a terra em que habitam, se é boa e fértil ou má e estéril, e como são as cidades em que moram, se em tendas simples ou em fortalezas bem construídas e fortificadas, e como é a terra em si, se é fértil e produtiva ou pobre e improdutiva, se há madeira abundante nela ou não há, e sede corajosos e valentes em vossa missão, e trazei do fruto da terra as primícias de sua produção. Naquela época era o tempo das primeiras uvas maduras. Então eles foram e exploraram a terra, desde o deserto de Zin até Reabe, quando se vai em direção a Amate. E eles subiram, certo, no versículo 23, e chegaram ao vasto vale de Escol e cortaram dali um grande ramo com um cacho de uvas, e o carregaram entre dois homens, numa vara robusta. Também trouxeram romãs suculentas e figos frescos. ILT, break time igual 0.5 SVGT, e aquele lugar foi chamado de Vale de Escol por causa do notável cacho de uvas que os filhos de Israel cortaram dali, um evento memorável. E eles voltaram da exploração daquela terra prometida após 40 longos dias, e foram e vieram até Moisés e Arão, e até a grande congregação dos filhos de Israel, ao deserto de Parã, em Cádiz, e trouxeram notícias importantes a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto abundante da terra e com grande detalhe. ILT, break time igual 0.5 SVGT, e contaram a ele, dizendo: viemos à terra para a qual nos enviaste, e certamente ela realmente mana leite e mel em grande abundância, e este é o seu maravilhoso fruto, verdadeiramente de forma impressionante, certo? No entanto, o povo que habita e reside nesta terra é incrivelmente forte e poderoso, e as cidades são extremamente grandes, fortificadas e muito bem estabelecidas. E além disso, vimos os filhos de Anak. Lá, os amalequitas habitam na terra do sul, e os hititas, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus vivem junto ao mar e na costa do Jordão. Então
Calebe acalmou o povo ali diante de Moisés e disse com grande convicção: subamos imediatamente e tomemos posse desta terra prometida, pois certamente seremos plenamente capazes de vencê-la e de conquistá-la por completo. Mas os homens que subiram com ele disseram: não podemos subir contra aquele povo, pois eles são mais fortes do que nós. E eles trouxeram um relatório negativo sobre a terra que haviam explorado. E disseram aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos para espiar é uma terra que devora os seus habitantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E lá vimos os gigantes, os filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E aos nossos próprios olhos parecíamos gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. Capítulo 14, versículo 1. Por toda a vasta congregação levantou a sua voz em um clamor alto e chorou amargamente. E o povo lamentou e chorou com grande tristeza durante toda aquela longa noite. E todos os filhos de Israel, o povo, e todos eles murmuraram contra Moisés e também contra Arão. A congregação disse entre eles: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito. Quem dera tivéssemos morrido neste deserto. Porque o Senhor nosso Deus nos trouxe a esta terrível terra para que caíssemos à espada, para que nossas queridas esposas e nossos filhos pequenos se tornem uma presa fácil. Não seria muito melhor para nós voltarmos para o Egito, de onde viemos? E disseram uns aos outros: vamos escolher um capitão e voltar para o Egito. Então Moisés e Arão caíram com o rosto em terra com grande reverência diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que estavam entre os que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas com grande temor e falaram à congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é uma terra verdadeiramente muitíssimo boa e fértil. E se o Senhor, em sua grande bondade, se agradar de nós, então ele nos fará entrar nesta terra prometida e a dará a nós, uma terra verdadeiramente fértil que mana abundantemente leite e mel. Não vos rebeleis novamente. A proteção deles já se foi e o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas toda a congregação falou em apedrejá-los. E a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação diante de todos os filhos de Israel. O Senhor disse: até quando este povo me provocará? E até quando não crerão em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Eu os ferirei com pestilência e os deserdarei, e de ti farei uma nação maior e mais forte do que eles. E Moisés disse ao Senhor: dos egípcios ouvirão isso. Pois tu tiraste este povo do meio deles com o teu poder, e eles contarão isso aos habitantes desta terra. Pois eles ouviram que tu, Senhor, estás no meio deste povo. Tu te mostraste face a face, e aquela nuvem permanece sobre eles. E tu vais adiante deles,
guiando-os durante o dia numa impressionante coluna de nuvem e protegendo-os durante a noite numa brilhante coluna de fogo, para os guiar no caminho. Agora, se tu matares todo este povo de uma só vez, então as nações que ouviram falar da tua grande e poderosa fama dirão: foi porque o Senhor não pôde levar este povo à terra que lhes prometeu sob juramento solene e sagrado. Por isso os matou no deserto. Agora, eu te suplico que o poder do Senhor se manifeste grandemente, conforme disseste. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, perdoando a iniquidade e a transgressão, mas de modo algum inocente ou culpado, visitando a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. Perdoa, eu te suplico, a iniquidade deste povo segundo a grandeza da tua misericórdia, assim como tens perdoado este povo até agora. E o Senhor disse: eu perdoei conforme a tua palavra. Mas tão certo como eu vivo, toda a terra se encherá da glória do Senhor. Porque todos aqueles homens que viram a minha gloriosa glória e os meus grandiosos, poderosos e maravilhosos milagres que eu fiz no Egito e também no deserto, e ainda assim me tentaram estas 10 vezes, e não deram ouvidos à minha voz, certamente não verão a terra que eu jurei dar aos seus pais, a terra prometida e fiel. Nem nenhum dos que me provocaram haverá. Mas o meu servo Calebe, porque nele houve um outro espírito, um espírito verdadeiramente diferente, perseverou fielmente em seguir-me com toda a sua dedicação. A ele eu farei entrar na terra prometida para onde foi destinado, e a sua numerosa descendência a possuirá plenamente para sempre. Amém. Você quer? Bom, é bom ler a Bíblia, não é? Se você nunca leu antes, olá. Se você nunca leu antes, tem a chance de ler. E se você já leu antes, terá a chance de ver as palavras em inglês escritas. Sim. Agora, Números 14 e 24 diz isso. Mas, rapaz, pare de tirar fotos. Venha e sente-se. Não tire fotos. Nós terminamos. Estou na mesma pessoa, na mesma cena. Não se sente atrás. Sente-se ao lado do pastor Justis. Certo. Lindo. Agora, meu servo Caleb, por que ele tinha outro espírito com ele? Certo. Não é um demônio e realmente me seguiu completamente. Eu o trarei para a terra. Tudo bem. E a sua semente a possuirá. Amém. Então, senhoras e senhores, a obra de Deus é tomar posse da terra que ele nos dá. Essa é a obra de Deus para nós. As terras estão cheias de pessoas e de demônios. E os demônios estavam aqui antes das pessoas chegarem. Todos nós nascemos em um lugar onde já havia demônios muito antes de você aparecer. E os demônios, de fato, influenciaram a forma como as coisas realmente acontecem nas áreas onde eles estão presentes. Na vasta e desolada África, os demônios, com sua influência maligna, transformaram completamente o lugar em um deserto árido e estéril, marcado por uma pobreza inimaginável e profundamente devastadora.
Na Europa, na América e em todo o mundo ocidental, os demônios transformaram o lugar em todo tipo de perversão, de pensamentos e de estilos de vida demoníacos e distorcidos. E na Ásia, os demônios fizeram as pessoas servirem muitos ídolos, muitos deuses, se curvando diante de animais, criaturas, lagartos, tudo quanto é coisa. Por isso, esses países têm milhões de deuses. Então, isso é só um resumo rápido. Alguns países têm muito mais assassinatos, muito mais. Quando há muito assassinato, há muita presença do próprio Satanás nesses lugares. Então, por toda a Bíblia, você vê que Deus dá ao seu povo lugares para ir e possuir. Certo? Sabe de uma coisa? Se você viver o suficiente para chegar a uma certa idade avançada, vai perceber que, se tiver uma escola razoável e adequada para estudar e terminar os seus estudos cedo na vida, vai conseguir alcançar muitas das metas e objetivos que estabeleceu para si mesmo ao longo do tempo. Veja bem, agora, se você for do tipo mais filosófico, vai refletir profundamente sobre a sua própria vida, e nem todo mundo é assim tão filosófico. Algumas pessoas são filosóficas e pensam muito sobre por que estão aqui, o que estão fazendo e assim por diante. E às vezes elas pensam profundamente, elas falam sobre as coisas que estão fazendo. Alguém como Muhammad Ali era assim. Se você já ouviu, teve uma vez um vídeo curto que estava circulando. Ele falava sobre a vida, sobre o que é a vida e o que realmente vale a pena. As pessoas pensam, Malcolm X era assim. E tenho certeza Martin Luther era assim. Existem pessoas que pensam e analisam o que está acontecendo na vida. Algumas pessoas escrevem músicas e isso acaba aparecendo nas canções delas. Salomão era outra pessoa assim, que estava sempre analisando o que acontecia na vida dele. Tipo, o que é? O que é inútil quando eu trabalho? As pessoas sentem inveja de mim. Isso é tudo que eu ganho pelo meu trabalho. Inveja. E eu trabalhei e conquistei tudo isso. Vou deixar para alguém. Eu não sei quem vai vir pegar isso. Um tolo vai vir pegar todas as coisas. Ele não sabe como eu trabalhei duro. Não sabe como eu consegui tudo o que tenho. Então, se você é filosófico, em algum momento começa a pensar sobre a sua vida, sobre o que ela significa. E então você começa, sabe, você começa a se tornar. Você começa a se perguntar o que está fazendo. Essa é uma das razões pelas quais as pessoas sofrem de depressão. E a depressão também vem de pessoas que têm tudo e não precisam realmente de nada. Não há nada para conquistar. Você pode imaginar como é para as princesas e príncipes, esses príncipe Meghan Markle e príncipe Harry e esse tipo de gente. O que eles precisam? Você entende? Porque você pode trabalhar, 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 trabalhar e trabalhar e não ter nada. Mas alguém que nunca trabalhou herdou um castelo, entendeu? Nunca trabalhou antes e herdou um castelo. E alguém que trabalha, trabalha e trabalha, não consegue ter nenhum quarto. Entendeu? Então, quando você realmente começa a analisar profundamente o que está acontecendo ao seu redor, aí você inevitavelmente começa a levantar várias importantes perguntas, sabe, sobre a própria vida e sua existência. E aí você percebe que começa a precisar de uma visão, de algo pelo qual viver. Você entende o que eu estou dizendo?
Se você é uma mulher, sua visão de vida vai ter muito a ver com ter um bom marido, ter filhos, ter um belo anel, ter uma linda foto, ter um casamento feliz e tudo isso, sim. Quando isso passa e você alcança esses objetivos, aí você vê um outro tipo de pessoa. É aí que você vê quem as pessoas são, pela visão desconhecida dentro delas. Claro que a maioria das mulheres não pensa assim, mas se você começa a analisar, você percebe que só veio ao mundo para ter um filho. Mas se você pensa desse jeito meio indireto, começa a se perguntar o que faz e qual é o sentido de tudo isso. Porque depois de um tempo você alcança a maioria dos seus objetivos. Um filho, tenho um marido, eu cuido disso, eu cuido disso, eu cuido disso. Mesmo que você não tenha marido, você tem um filho, você tem isso, você tem aquilo, você tem aquilo, você tem um anel. Mesmo que você não tenha alguém morando perto de você, mas pelo menos tem uma foto. Eu tenho um anel, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você quer dizer que analisa tantas coisas que é uma verdadeira busca? Sim. Então, estou apenas tentando dizer que a vida é tal que às vezes não demora muito. Às vezes demora muito, mas não demora muito para que muitas das coisas com as quais você sonhou aconteçam. Você vê, então o que você vai fazer? Você vê, então você continua insistindo, insistindo, tentando ter um pouco mais da mesma coisa, da qual não precisa. Portanto, descobrir a razão pela qual Deus nos trouxe aqui é fundamental para o seu bem-estar. Sim, é muito importante. É de fato muito importante para a sua saúde mental e bem-estar. É fundamental para a sua existência contínua e para seu bem-estar contínuo em todos os sentidos. Aleluia! O que estou dizendo é muito filosófico para você. Tem certeza? Sim. Amém. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Tu és verdadeiramente digno, ó Senhor Deus, de receber toda a glória e toda a honra e todo o poder, pois tu criaste verdadeiramente todas as coisas e para o teu prazer, sim, para o teu eterno prazer. Para o teu prazer, por favor, venham todos até a frente, à frente. Não se atrasem. Entrem completamente. Não venham para o acampamento e fiquem do lado de fora. Amém. Esta é apenas a segunda escritura que estamos lendo hoje. Então vocês não estão nem um pouco atrasados. Tu és verdadeiramente digno, ó Senhor, de receber toda a glória, a honra, o poder, o domínio e a majestade eternamente. Pois tu criaste todas as coisas, isto é, tu e eu, e para o teu prazer, elas são e foram criadas. Você foi criado para o prazer de Deus, para fazer Deus feliz, de verdade. ILT break time igual 0.5S FGT. É por isso que você está aqui. Então você tem que escolher que na sua vida e com a sua vida você vai fazer Deus feliz. Conseguir uma televisão não vai te fazer feliz. Você observa e vê.
Em breve você verá um mais novo, um curvo, um circular, um mais leve, um menor, um mais transparente à venda. E o que você comprou por 5.000 agora está por 300. É verdade ou não, e todo mundo está comprando um daquele que foi tão especial para você. Agora não é nada. H.O. Portanto, proporcionar um prazer genuíno e profundo a alguém é um ato que verdadeiramente envolve fé, um gesto de confiança e entrega, uma crença na reciprocidade e na conexão humana. Agora, eu não quero entrar na arte de dar prazer a alguém porque você tem que acreditar, entende? E é nisso que você vai ter que acreditar com menos palavras. Você tem que acreditar. Quando alguém diz, é isso que me faz feliz. Sim, você tem que acreditar nisso. Se alguém diz, isso me faz feliz, isso me faz feliz, você tem que acreditar porque talvez você não saiba o que faz alguém feliz. Agora eu queria ter meu outro telefone aqui. Vou lhe mostrar uma foto de arroz que alguém me enviou. Ele disse que hoje eu comi minha refeição favorita da minha infância. Ele disse: esse é meu prato favorito da infância. Sim, e é arroz e aflição. Aflição é. Não sei se você tem isso aqui. Existem esses cupins alados que voam para fora. Desses formigueiros. Eles inundam depois da chuva desse jeito. Ele me enviou a foto. Queria poder te mostrar a foto. Ele disse: essa é minha refeição favorita. E ele tinha deixado tudo bonito e estava comendo, bem grelhado. É o prazer dele. Pode não ser o seu prazer. É o prazer dele. Ele disse: é a alegria da minha infância. Você tem que acreditar. Você não pode lutar contra isso. Você não pode me dizer do que eu gosto. Você não pode me dizer o que eu devo gostar. O que você quer dizer? Quem é você para me dizer o que me faz feliz? Você não pode cozinhar algo para mim e dizer: isso foi quando eu era criança. Tenho que comer o que minha mãe diz. Não sei se sua mãe era como a minha, mas ela me dizia que há pessoas morrendo na Etiópia. Você tem que comer. Há crianças passando fome. Não sei quantas crianças estão passando fome. Onde? Sudão. Você tem que comer isso. Eritreia. Já me disseram isso muitas vezes, coma. E eu tenho que comê-lo. Mas agora não faço mais isso porque não sou mais tão pequeno. Você entendeu? Então não posso comer o quê? Você, cupim. Comer rápido. Sim. Então você precisa de fé quando alguém define o que o faz feliz. É por isso que as pessoas se surpreendem ao escolher suas esposas, seja a primeira ou a segunda. Às vezes as pessoas dizem: nossa, por que não escolheu essa? Por que você não fica com essa? Essa aqui é feijão fresco. Não, eu não gosto de feijão fresco. Eu gosto de arroz jollof velho, aquele queimadinho. Tem gente que gosta do queimadinho. Você sabia? Tem gente que gosta do arroz queimadinho. Você não pode sentar no seu canto e me diga que eu não deveria comer meu arroz torto. Quando é que o dobrado é o que eu gosto? Quem é você?
Sim, foi isso que alguém escolheu. É isso que alguém gosta e quer. Acredite. Dar prazer a alguém requer fé. Sim. E quando você se casa, precisa de fé. Quando uma pessoa, isso que você faz é dolorosa, se isso não me dá prazer, pare o que você está fazendo. Sim, você tem que acreditar nisso. Sim, sim, você tem que acreditar nisso. Se alguém diz, eu não quero isso, o que você está fazendo? Pare, eu não gosto disso. O que eu quero é isso. Porque tem gente que, no casamento inteiro, o que gosta no casamento é o espetáculo. Sim. Algumas pessoas ficam realmente felizes em andar como casal, ir a todos os lugares sempre como casal e mostrar ao mundo uma imagem de genuína felicidade. Para elas, isso é a realização da felicidade conjugal. Sim. A vida delas é construída em cima da aparência e isso as faz felizes. Uma pessoa assim, no aniversário, pode querer dar uma grande festa e fazer uma grande comemoração onde as pessoas venham e digam coisas bonitas. E essa comida está boa, as pessoas estão lá, esse veio, aquele outro veio. Eu estava bonito ou bonita, troquei de roupa 2, 3 vezes, tantas coisas. Sim, e eles ficam muito felizes. Alguém pode querer comemorar o aniversário fazendo um cruzeiro. Eu conheço pessoas que vão fazer um cruzeiro para comemorar o aniversário sem ninguém, só uma ou duas pessoas. E é só isso mesmo. Eles não querem festa, não querem ninguém lá. Eu só quero ser feliz no silêncio. Isso me faz feliz. Entendeu? Você pode me dizer o que é legal. Você não entende a minha mensagem em inglês. Eu digo que você não pode definir o que me faz feliz. Beleza? Então, quando o Senhor Deus diz: Tu és digno, ó Senhor, de receber honra, glória e poder, pois tu criaste todas as coisas e por tua vontade, por teu prazer, elas existem e foram criadas. Você tem que acreditar nisso. E você nunca vai se sentir realizado até ser usado para aquilo que foi criado. Eu sei que talvez você não, e pode ser que não, entendeu? Pastor Andy, por favor, me empresta seu iPad. Agora, esse iPad é bom para aquilo que lhe foi feito, se eu quiser. Agora, o púlpito está meio solto, então eu quero usar isso aqui como um martelo para estabilizar o púlpito. Você entendeu o que eu quis dizer? Você acha que o iPad vai ficar bem logo porque ele não está sendo usado para. Ele não está sendo tratado como um martelo. Então, quando a gente usa como martelo, depois de um tempo você percebe que ele nem é mais normal, não é mais ele mesmo. Porque eu não estou usando para o que ele foi criado para ler, para digitar, mas eu não fui criado para isso. Então, quando você é usado para algo que não foi criado para ser você nem fica bem. Você chora todo dia. Um jovem que está deprimido. Você já viu algum antes? Suponha que eu decida usar isso para fritar kiwi ou fritar banana da terra, ovos fritos ou peixe frito. Ainda vai ser um problema. Eu coloco o ovo, eu frito. Vai ser um problema, porque não foi para isso que ele foi criado. E eu quero que você saiba que todo mundo foi criado para o prazer de Deus. Agora veja, tem gente que gosta de dizer assim
eu sou advogado de Jesus. Assim, eu sou médico de Jesus. Eu sou contador de Jesus. Veja, essas são frases bonitas. Eu sou consultor de ti de Jesus. Eu sou cientista da computação de Jesus. Eu sou banqueiro de Jesus. É bonito ouvir todas essas palavras, mas quando você vai para a Bíblia, vê claramente que eu nunca vi nenhum banqueiro de Jesus na Bíblia. É verdade, as obras de Deus e as coisas que agradam a Deus estão na Bíblia. Sim, sim, elas estão na Bíblia. Sim, elas estão na Bíblia. Você não pode tirar isso da Bíblia. A Bíblia é clara. E uma das coisas é que Deus tem um plano para que possuamos cidades, nações, povos e lugares para Ele e para a sua glória. E ele disse a Josué, Calebe e aquele outro grupo de pessoas que, sinceramente, foram uma grande decepção. Sabe, eu não acredito que exista número de azar. Mas isso está em Números, capítulo 13. Sim, eu te digo, é uma das formas que eu lembro onde está essa história em Números. Sim, é uma história infeliz. Sim, isso aconteceu em Números, justamente no capítulo 13. Pessoas que foram criadas para serem campeãs de Deus se tornaram reclamadoras, cheias de desculpas para justificar porque não podem fazer o que Deus quer que façam. Sim. E é tão triste você viver sua vida e não fazer o que Deus quer que você faça com ela. E não estou falando de ser um banqueiro para Jesus. Onde foi que você aprendeu isso? Eu sou advogado de Jesus. Eu sou banqueiro de Jesus. Então veja, os nomes desses caras nunca serão lembrados, mesmo estando escritos na Bíblia. Ninguém os conhece. Ninguém vai te conhecer se você não fizer a vontade de Deus. Sim, Não, eu vou te conhecer. É verdade. Você não me conhece por causa da minha família. Verdade. Você não me conhece por causa da minha educação ou pelo fato de eu ser médico. Não é por isso que você me conhece. Você me conhece muito, muito bem por minha causa. Por fazer a obra de Deus e trazer prazer a Deus. Veja, o que te torna relevante é quando você faz a vontade dele. 1 João 2,17. Chaves mestras para manter sua relevância e sua importância. 1 João 2,17. Para manter sua relevância e sua importância. 1 João 2,17. O mundo passa. O mundo que você está perseguindo, passa. E até mesmo o último, o desejo por este mundo. Sim, porque percebe que, à medida que cresce, desejos mudam. Queria um Mercedes-Benz, mas não importa com Hyundai. Acontece desejos. Até mesmo seus desejos mudaram. Até seus desejos mudam. Então, o mundo passa.
e até mesmo seus desejos e suas vontades passam. Olhe só, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre relevante, para sempre importante, para sempre necessário, para sempre relevante no mundo inteiro é aquele que faz a vontade de Deus, que permanece para sempre. Fica. Ele continua importante, continua relevante, continua significativo. Ele permanece no lugar importante que Deus o colocou. Aquele que faz a vontade de Deus. Enquanto isso, a mundanidade está desaparecendo. Até os desejos que você tinha desaparecem. E você percebe que queria isso, mas parece que não quero mais. Eu queria aquilo, mas não me importo se não tenho. Eu precisava daquilo, não me importo se não tenho. Eu queria ter isso. Não me importo mais de não ter isso. Até os desejos estão desaparecendo. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Shabbat. Não estou falando sobre ser um banqueiro de Jesus, ser um advogado de Jesus, um médico de Jesus. Estou falando sobre fazer a vontade de Deus. Sim, cada vez que você tenta diluir a vontade de Deus, você rega mais até que acontece algo engraçado. Sim. Quando as pessoas não queriam ser missionárias, modificaram isso. Então, eles introduziram um novo termo chamado missionários de longo prazo e missionários de curto prazo. Americanos. Os melhores missionários do mundo são americanos. E os maiores em todo o mundo, americanos no mundo inteiro, especialmente das Assembleias de Deus. Os melhores em todo o mundo, muitas igrejas podem ser rastreadas até a América. Quero dizer, em países que você nem imaginaria. Um dia eu dormi numa casa de hóspedes em Malawi, numa cidade em Malawi. Era uma casa de hóspedes de Igreja das Assembleias de Deus. Pessoas brancas tinham ido lá para começar a igreja e eles construíram aquela casa além da igreja que construíram e construíram uma casinha. Então, quando fui lá naquela época, fiquei naquela casa e pensei nisso, que pessoas brancas vieram aqui de muito longe, construíram essa casa e é aqui que estou morando. Então, quando as pessoas não querem fazer a vontade de Deus, elas inventam terminologias. Missionários de curto e longo prazo. Os de curto prazo, você vai como carpinteiro nas férias de verão para pintar a igreja ou fazer reparos e depois volta? Eles vão, pintam a igreja ou fazem reformas, só para. Sim. Ajudar a igreja a fazer alguma reforma ou fazer algum evangelismo durante as férias de verão. Entendeu? Sim. E você vê, é diferente. Sim, é outra coisa. Então, não vamos falar outra coisa e vamos buscar saber qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a vontade de Deus. Sim. Então, no caso de Josué e Calebe, a Bíblia diz em Números 14, versículo 24, sobre o meu servo Calebe, que tinha outro espírito. Outro espírito. Sim, outro espírito e me seguiu plenamente. Ele entrará na terra e você é o próximo Caleb, em nome de Jesus. Sim.
ele entrará na terra. Amém. E ele fará a vontade do Senhor. Amém. É fantástico. Agora, Josué, número 13. Sabe, não existe o número 13 em aviões. Não número 13. Elevadores de assento também. Não há área de TED, quartos de hotel e tudo mais. Eles deixam isso de fora. Este é o número 13, porque é aqui que está o destino do que lhes foi dito. ILT break time igual 0.5 SFGT. Amém. Aleluia. Agora, se você realmente vai fazer a vontade de Deus, uma das coisas mais importantes que você precisa aprender é que, exatamente como está escrito no livro de Números, no capítulo 13, versículo 26, 28, você não pode, de forma alguma, encontrar desculpas válidas ou razões convincentes para não fazer a vontade de Deus, que é sempre perfeita e boa para todos nós. Ok, você não tem permissão para fazer isso. Então ele diz, no entanto, que o povo é muito forte. As cidades são guerreiras e grandes. E então vimos os filhos de Anak ali. E além disso, amalequitas, heteus, jebueus e amorreus habitam nas montanhas. Como se as montanhas estivessem cheias de coisas ruins. Mas as três grandes coisas são: primeiro, o povo é forte, as cidades são fortificadas e os filhos de Anak estão lá. Agora, se você vai conquistar uma cidade, isso é só uma introdução rápida. Nós vamos dormir. Para. Eu acredito que já somos abençoados. Para. Só para falar ao seu. Como você chama isso? Só por um momento. Amém. Número 1. Paredes. Veja, naqueles dias, defender a cidade era construir um muro. Sim, é por isso que esta famosa muralha da China está lá. Você está comigo? Sim. Então, cidades que não tinham muros eram fáceis. Foi por isso que, quando Neemias foi, eles foram construir os muros de Jerusalém. Você entende? Eles foram construir os muros de Jerusalém. Não é assim? Porque senão você simplesmente entra andando. E aí, pronto, você já está lá. Constantinopla era cercada por duas camadas de muros que davam a volta na cidade. E era algo gigantesco e durou 1000 anos. Protegeu eles de todas as invasões. Todas as invasões. No meu livro Bom General, tem um capítulo sobre como superar impasses. E você vê um dos impasses. Um impasse é algo que não gosta, não mudou por muito tempo. Lute contra isso. E um dos exemplos mais marcantes que dei foi Constantinopla e como eles superaram isso. E se você assistir a um filme, é uma coisa triste. Mas é por isso que temos a muçulmana. Constantinopla ainda é chamada de Istambul. Sim. A Turquia é uma divisão entre o leste e o oeste. Fica bem no meio.
e sempre foi cristão até que os árabes chegaram e o tomaram. E então, daquele lado, se tornou muçulmano. Durante 1000 anos as paredes funcionaram. Então, quando essas pessoas vieram e mencionaram paredes onde paredes, foi como se, quer dizer, se há algo sobre paredes, eu vou lutar contra algo que tenha paredes. Espero que você entenda o que estou dizendo. Então, em segundo lugar, o povo é forte. Veja, naquela época não havia tecnologia como temos hoje. A Bíblia diz que o homem sábio é forte. A sabedoria fortalece uma cidade. Mais do que 10 homens poderosos podem fortalecer uma cidade. Então, naquela época você usava força física para lutar. Amém. E a luta era com lanças, flechas, espadas. Então, Charlie, é uma questão de força física. Mas hoje, quando você chega e vê alguém puxando seu cara, diga aí, mãos para cima. Todas essas coisas que você faz só desperdiçam o tempo de todo mundo. Vamos falar sério. Olhe para isso. Por favor, ninguém ocupe seu lugar. Como você pode ver, lemos apenas 2 escrituras. Amém. Venha aqui, há espaço na frente. Venha e sente-se aqui. Não. Seja tímido. Uau. Amém. Fantástico. Então, quando você inventa essa razão pela qual as pessoas eram realmente muito fortes naquela época, Charlie, em primeiro lugar, as paredes. Então, quando os muros caem, você vai e conhece pessoas realmente muito fortes. E então o terceiro problema infeliz e significativo são os filhos de Anak, que são a versão dinossauro dos seres humanos, uma versão dinossauro realmente impressionante. Sabe, um dos meus filmes favoritos é Jurassic Park. ILT Break Time igual 0.5 SVGT, que porque ele contém talvez uma série de revelações bastante importantes. Veja, dinossauros são uma realidade inegável e os seres humanos também são uma realidade. Serem de um tamanho verdadeiramente enorme é uma realidade. Eles foram formados a partir de Gênesis 6:4, um versículo bíblico significativo, quando os anjos ou os filhos de Deus desceram e tiveram relações com as mulheres humanas e deram à luz gigantes, seres poderosos e imponentes, conhecidos como nefilins, sanzes de bons. Essas 3 palavras são comumente usadas para descrever os produtos do sexo com as mulheres, especialmente por aqueles que se autodenominam filhos de Deus ou seres angelicais. Então, os gigantes, seres anormalmente grandes, existiram. Sabemos disso por causa de Golias, os filhos de Anak. Anak era um dos gigantes. Até Golias tinha um irmão. Sim, e havia uma família de gigantes. E esses são produtos da mistura de espírito, homem, espírito e mulher. Por quê? Eu não acredito que Jesus Cristo tenha sido um produto de espírito e mulher.
como se o Espírito Santo e Maria tivessem produzido Jesus. Caso você não queira pensar profundamente. Sim, não foram José e Maria, era o Espírito Santo e Maria. Uau! Agora, por que não teremos gigantes agora? Porque coisas grandes, quando são grandes demais, são fáceis de atacar e geralmente são eliminadas. Por exemplo, em Mampon, onde temos nossa escola bíblica NAC, encontramos alguns animais selvagens que só deveriam estar no zoológico. Sim, agora entrem, entrem. Tivemos apenas 3 escrituras até agora. Eclesiastes 7, versículo 19. Coloque aí. Eclesiastes 7, versículo 19. A sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 poderosos que estão na cidade. A sabedoria te deixa muito forte para lutar contra os filhos de Anak, para lutar contra os fortes, para superar muralhas. Tudo bem. Agora, bem aqui, você vê, está aí, que os filhos de Anak, gigantes mortos, encontramos animais selvagens. Vocês encontraram leões? Não, grandes demais para serem encontrados. Encontramos tigres? Não. Encontramos leopardos? Não. Leopardos vivem nas árvores. Nenhum leopardo. Encontramos elefantes? Não. Grandes demais, muito grandes mesmo. Encontramos víboras, cobras, serpentes selvagens que podem te matar minutos. Estar zoológico. Veja, quando você é grande demais, você é eliminado. E é por isso que não há leões em Acra, porque temos uma savana, mas ela é grande demais. Nós vamos te matar. Quero dizer, você pode até estar morto, mas depois de um tempo, vamos te encontrar e vamos te matar. Sim, você não consegue sobreviver. Diferentes denominações. Mustard Seed, Best Love, QFC. Você está comigo? De qualquer forma, você não pode estar apenas vendo dificuldades. Deveria mencionar. Agora, ao longo dos anos, compartilhei muitas coisas com as pessoas. Eu compartilhei ao longo dos anos. E muitas vezes as pessoas não me viram ou não me reconheceram como um profeta. Sim. Moisés 12, 13. Moisés 12, 13. Por meio de um profeta, o Senhor tirou Israel do Egito, guiando-os com sua mão poderosa e providência divina. E por intermédio de um profeta, o povo foi preservado e cuidado durante sua jornada. Então, Deus me enviou como profeta para algumas pessoas, para aqueles que estão dispostos a ouvir e receber a mensagem. Sim, para um grupo específico de indivíduos, eu sou um profeta. Amém. Deus me enviou como profeta para algumas pessoas. Então, assim como você vê quando a Bíblia diz: obedeçam a seus pais no Senhor, isso é justo. Seus pais estão certos, você é filho. Obedeça aos seus pais, isso é certo. O que eles estão dizendo é certo. Isso é certo. O que eles dizem é certo. Sabe, quando você é pai ou vê um pai com um filho, o pai sempre está certo porque o pai sempre tem uma boa intenção para o filho. Não pode ter intenção além de boa intenção. Engraçado criança começa.
é demoníaco. Criança começa a ir contra o pai. Meu pai diz, eu quero. Se minha mãe gosta disso, eu gosto daquilo. Se meu pai gosta disso, eu gosto. Se meu pai gosta de igreja, eu não gosto de igreja. Se meu pai gosta de Deus, eu não gosto de Deus. Se meu pai gosta desse pastor, eu não gosto do pastor. É reflexo inspirado pelo demônio. Obedeça, obedeça. Isso é certo. Você só pode estar certo. E quando você se torna pai, você sabe o quanto está certo. Você sabe disso. Que coisa ruim seu pai quer para você. Sim, por isso eu ensino às crianças. Você deve se tornar um filho querido para o seu pai. E uma filha querida. Eu olho para meninas que não se tornaram filhas queridas para seus pais e vejo que essa não vai durar muito. Essa aqui, ela não vai longe. Sim, tchau. Papai, e eles estarão conversando. Então você vê outro chegando. O mesmo problema, mas ocorre com o pai. Não é um problema. É como se o olho não estivesse no problema do seu pai. E você também não é chamado para se juntar à sua mãe para se casar com seu pai. Sim. Ei, Sim, você não vai se juntar à sua mãe para se casar com seu pai. Então compre um e leve outro grátis. Seu dever não é. Menininha sentada à frente, parecia adulta de tão preocupada. Você tem 18, 19 anos. Parece alguém casada há 20 anos com problemas de negócios. Ela colocou todas as dores de cabeça da mãe no seu pequeno coração, desenvolveu próprias dores de cabeça. Ela está carregando as dores da mãe. É impressionante. A partir de agora, você vai ser um menino querido e uma menina querida, em nome de Jesus. Sim, não é um casamento conjunto. Não, não. Amém. Então, eu nem sei como chegamos nesse assunto. Qual era o tema? Pelo lucro. Pelo menos tem alguém. E por um profeta, Israel, Moisés 12, 13, foi tirado do Egito. Veja, esta escritura está profeticamente mostrando a você como Israel conseguiu realizar este grande, notável e impressionante feito. Não era porque eles eram uma boa nação. Não foi por causa dos seus princípios. Não foi nem por causa de Moisés. Foi por causa de Moisés. Não foi por causa dos princípios que eles estavam seguindo. Mas foi por causa dos profetas. Sim, é isso que ele está tentando mostrar. Mas a maioria pensa que cheguei onde cheguei por causa dos meus princípios. Os princípios da minha vida, minha educação, minha origem. Mas esta escritura tenta mostrar a relevância do profeta. Porque estou aqui por causa de um profeta. Estou aqui pelo manto profético de Quinefiagem. Eu não estaria aqui em Té por um profeta. Eu cheguei onde estou. Eu saí de Eva Mills e entrei em um mundo que não é definido por rio e rio. Não há nada de rio e rio. Sim, por um profeta, eu saí de Hewitt Mills. Sabe, outro dia eu cheguei, não sei se foi na América, na Austrália ou aqui, em uma dessas fronteiras. Você vai viajar muito. A profecia em que você acredita é a que você vai experimentar. E a pessoa na fronteira
acho que foi na Austrália, me perguntou. Não sei se foi na Austrália, mas ele me perguntou uma coisa. Ele disse: meu nome é um nome comum, Mills. Sim, ele disse que esse é um nome muito comum aqui neste país. É um nome comum. Eu vejo. Sim. Então não é nada ser Mills. Então, um profeta me tirou do grupo daqueles homens. Eu não estaria aqui e você não estaria aqui. Estamos em Calgary. Estamos perto de Calgary, devo dizer. Então as pessoas permanecem em seu estado natural, assim como você está na natureza pura. Você permanece assim quando não recebe o ministério de um profeta. E vocês não recebem um profeta como profeta. Sim, você sabe por que nomeamos pastores? Eu digo, essa pessoa é pastor, essa pessoa é pastor, porque às vezes, quando uma pessoa está aconselhando ou dando a palavra de Deus, as pessoas a recebem como se ela fosse um cristão preocupado. É como se ele fosse um irmão preocupado, que se importa com a sua vida e está apenas sendo zeloso ao comentar sobre a sua situação. Então isso não te ajuda a receber da pessoa. Por isso que nomeamos pessoas como pastores. Nós somos um pastor, para que você não receba a pessoa apenas como um irmão preocupado. Sim. E porque o que você ouve e vê, você ouve a pessoa de um certo jeito. E então, por que as pessoas não me receberam como um profeta falando com elas? Elas não conseguiram sair do que estavam destinadas a ser naturalmente, para se tornarem o que poderiam ser sobrenaturalmente. Verdade. Não há nada de natural em mim. Tem muita coisa natural em mim, o natural, mas o que eu faço não é natural. Sim, sim. Não é natural, é profético, é maravilhoso, é ordenado por Deus. Então todo mundo tem um lugar ao qual pode chegar. Agora, um dos lugares aos quais as pessoas podem chegar é uma vida sem dívidas. Sabe, meu filho, ele me disse, falou, pai. Você já ouviu? Outro dia ele estava me dizendo, falou, pai, você vai ser abençoado pelos seus livros se você lê-los. Ele estava me dizendo, falou, você vai ser abençoado pelos seus livros se você lê-los. Ele disse, pai, tem muita coisa nos seus livros. Ele me disse, em 2001, após o 11 de setembro, vim para a América. Falei sobre qual é a sua vida e hipoteca. Disse que nunca falaria sobre isso, pois as pessoas não acreditariam. Eles não acreditam nisso, mas quando me veio à mente, não sei o que me deu, e decidi dizer, eu estava apenas triste, como eu diria, mas não direi isso novamente. E eu falei sobre dívidas. Oh, sim. E hipotecas. Mas eu estava tentando liderar as pessoas, não sei, espiritualmente, mas eles disseram que, como não receberam isso como um profeta, todos entraram em mudates, alguns deles quase imediatamente depois que saí. Quase como, tipo, só alguns meses. Perguntaram quantos saíram, agimos. Não prosperaram. Mas veja, como ministério, nós somos mais prósperos. Sim.
mais prósperos. Se você ver projetos construção cidades, tenho orado. Posso citar cidades África, edifícios, telhados, igrejas. Yaoundé, Douala, Limbe, Gantag, Banga, Zuedru, Morovia, Freetown, Biblioteca, Zâmbia, Entebbe, Uganda, em todos os lugares. Sim, é incrível. Dar es Salaam, Conakry, Camarões são gratuitos. Estou a caminho para inaugurar a Jamaica. Sim, no domingo. Veja, Deus tentava nos conduzir à verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade é determinada pelo que você pode dar, não por arranjos ou cálculos. Você está certo quando diz, quando calculo isso, subtraio, é igual a mais do que aquilo. Você é um astronauta? Em Orlando, eles têm algo igual a maior do que um cálculo para ir ao espaço. Você não é um astronauta, então por que está fazendo cálculos para mostrar o quanto é rico? Cálculos demais. É por isso que, para meus filhos, eu ensino: honrem o seu profeta. Me honrem como profeta. Não há nada que as crianças possam me dar, mas eu estou ensinando a elas. E se os adultos não quiserem ouvir isso, eu ensino às crianças: me honrem como profeta. Eu sou o seu profeta. Eu sou um profeta. E através das palavras e do ministério que está vindo, vocês sairão do Egito e serão preservados em Israel. Amém. Estão ouvindo? Sim. Espero que vocês ainda estejam por aqui. Então, o povo começou a inventar inúmeras e intrincadas razões. O povo começou a inventar pretextos e raciocínios sofisticados para tentar minuciosamente detalhar e fundamentar por que aquilo que Moisés estava inequivocamente apresentando e declarando não poderia, sob nenhuma circunstância, acontecer ou se materializar. Amém. Aleluia. Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Eu lhes darei pastores segundo o meu coração. Eu lhes darei pastores. É isso que Deus diz. Eu lhes darei pastores. Então Deus te dá um pastor. E quando você não reconhece que foi Deus quem te deu um pastor, pense nos lobos. Sabe, você deveria assistir documentários sobre a vida selvagem. Você deveria observar os lobos para entender o que acontece quando você não está com o seu pastor. Sim, você deveria observar os lobos. Lobos não são cachorros. Eles são animais selvagens. Muito selvagens. Até cachorros selvagens são selvagens. Você deveria observar cachorros selvagens. Eles correm para te alertar, mas os lobos vão te enfrentar. Eu lhes darei pastores. Eu lhes darei pastores. Eu lhes darei pastores. Eu lhes darei. Então Deus me enviou a vocês como profeta. E depois ele me enviou a vocês como pastor. E veja, ele disse isso.
Jesus olhou para a multidão e teve compaixão. Ele sentiu pena deles porque não tinham serpente, não porque não tivessem profeta. Ele sentiu pena deles. Ele sentiu compaixão. Mateus 9:34. Vamos. Você encontra as escrituras. Quem é esse? Traga as escrituras. 9:34. Desça. 36. Ele foi movido de compaixão porque eles desmaiavam e choravam. Eles estavam dispersos e eram como ovelhas sem pastor. Sentimos muita compaixão. Você nunca mais será alvo de pena nesta vida. E o que faz alguém sentir pena de você é tirar algo da sua vida. A partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Não, sério. Eu lhes darei pastores. Então, quando você os rejeita, agora volte lá. Jeremias 3,15, lindo. E vos apacentarão segundo o meu coração, que vos alimentarão com conhecimento e entendimento. Mas olhe o versículo 16, que acontecerá que, quando vos multiplicardes e crescerdes na terra. Veja, multiplicação e crescimento não são possíveis na sua vida sem o pastor que Deus designou para você. É verdade. Então, quando você rejeita o ajuntamento do pastor, tem pessoas que poderiam estar aqui, talvez, mas não estão. Quando você rejeita o ajuntamento, veja, ele diz: eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com conhecimento e entendimento. E quando vocês se multiplicarem e crescerem, o crescimento é o seu destino quando você recebe o pastor que Deus tem para você. E não dirão mais, tragam a arca da aliança. Nem virá isso à mente, nem se lembrarão dela, nem a visitarão, nem se fará mais isso. Não ficarão mais lembrando das coisas antigas naqueles dias. Mas naqueles dias, eles se multiplicarão, eles crescerão. Esse é o seu destino, um pastor. Sim. Depois, um mestre. Isaías 13, tem o versículo 20, olhe só, lindo, um mestre. E ainda que o Senhor vos dê o pão da adversidade e as águas da aflição, contudo, os teus mestres não serão mais escondidos num canto. Você não vai mais tirar o mestre que Deus te deu e colocá-lo de lado, num canto. Sim, mas os teus olhos verão os teus mestres. Teus olhos verão os teus mestres. Veja, quando você coloca de lado o seu mestre, eu escrevi um livro que você entende. Você não entende livros, mas o que escrevi, você entende. E você o coloca num canto. É maravilhoso. Nunca mais teus mestres serão colocados num canto ou deixados de lado, mas então teus olhos verão os teus mestres. Então, eu sou um profeta para você, um pastor para você, um mestre para você. Eu tenho sido e sou. Sim, isso é um fato. Veja, versículo 21. Teus olhos, teus ouvidos ouvirão, este é o caminho. Entendeu? Esse caminho tem sido apontado várias vezes e agora estou vindo apontar de novo o caminho aqui. Então ouço uma voz dizendo: ande por ele.
para a direita e para a esquerda. Este caminho, mesmo hoje, mesmo nesta reunião, você já ouve palavras dizendo: este é o caminho a seguir. Sim. Então, você vê, muitas vezes nós não estamos entrando no lugar sobrenatural e verdadeiramente divino que Deus tem para nós, mas estamos permanecendo no estado natural e comum de como as coisas são para você. Sabe, às vezes, quando você vê africanos e as nossas coisas, ele disse: hoje eu estava assistindo a Nigéria ser derrotada pela Argentina e eu estava dizendo que, quer dizer, é simplesmente muito lamentável, é uma pena. E você vê que é quase como se as nossas coisas não fossem dar certo ou brilhar de forma alguma. Mas por um profeta Israel foi tirado do Egito. Sim, e por um profeta ele foi preservado e cuidadosamente guardado. E um pastor, eu lhes darei pastores segundo o meu coração, que os alimentarão com conhecimento e entendimento. Você não tem entendido, de fato, e completamente, e verdadeiramente, e profundamente? Quando você pega o livro Como Neutralizar uma Maldição, você vê que do começo ao fim está recebendo conhecimento e entendimento. E então você será aumentado e multiplicado. E então, pastores e mestres, Isaías 30, versículo 20, não mais, não mais, mesmo que você esteja no pão da aflição, nunca mais seus mestres serão colocados de lado. Muitos dos meus membros já me colocaram de lado, mas a partir de hoje vocês não vão mais me colocar de lado. É verdade, sim. Nunca mais de lado. Um mestre será colocado de lado e seus olhos não verão seus mestres. Não. Então, quando cheguei aqui, às vezes com os mais jovens, me senti mais livre para falar assim. É verdade. Sim. É verdade. Sim. Vocês conhecem minha pequena Carela. Ela me apresentou a pregação todo domingo. Ah, não. Ela vem depois, eu acho agora. Veja, um dia eu estava com ela quando começamos a igreja. E eu pensei, ela não conhecia o pai, ela não tinha visto o pai antes. Então um dia eu disse para ela, falei, olhe nos meus olhos. Eu disse, eu sou seu pai, olhe nos meus olhos. Eu sou o pai, Deus te deu a mim. Eu sou seu pai, sim. Veja, eu me sinto à vontade para olhar para alguém e dizer algo para a pessoa. Porque eu sei que a pessoa pode receber isso. Mas algumas pessoas, você diz para elas, eu sou isso para você, e a pessoa vai dizer, não. Espero que você esteja me ouvindo. Sim, então estou falando com você e também com outros. E estou dizendo um profeta, um pastor, um mestre. Eu sou essas três coisas. E se seus olhos receberem isso, você vai receber. Aquela menininha disse, escute, estou falando com você. Isso é o que Deus fez. Receba. Abra seu coração. Ele diz, eu lhes darei pastores. Eu lhes darei pastores. Eu escolhi. Eu pessoalmente vou escolher pastores para vocês. Eu vou te dar um pastor segundo o meu coração. Sim. E quando seu coração está aberto, você pode receber. Mas quando seu coração não está aberto,
vai ficar parado dizendo: sabe sobre os muros da cidade para onde disse que eu deveria ir? Você sabe a força que é quando a espada vem assim. Sabe a força ao lançar a lança? Sabe a força que vem? Você conhece os filhos de Anak? Nós somos como gafanhotos, o que significa que o gafanhoto está ao nível dos pés. Isso significa que os gigantes eram tão grandes que, quando um humano chega, tipo, talvez o pé termine mais ou menos aqui. O pé, a altura do pé, tipo, é comprido assim. Então talvez daqui até aquela parede seja o pé tão alto. E aí a perna começa daqui e vai subindo. Aqui, como gafanhoto, você só consegue tocar o pé e você está me mandando para essas pessoas. Quando você começa a fluir e abrir seu coração, é melhor pensar mais. Tem gente que você precisa fazer reuniões de 5 minutos. Quando uma reunião precisa durar mais de 5 minutos, algo está errado com você. Acredite em mim. Qualquer discussão sobre qualquer assunto, não importa o assunto, dura mais de 5 minutos. Há um problema, e o problema são os demônios. Por que eu digo demônios? Demônios. Vocês já ouviram essa palavra antes? Fixação forte. Então, quando eu estou te segurando com força e você tenta me puxar para que demore mais de 5 minutos para soltar, não é. Qualquer coisa que envolva muita conversa sempre me faz lembrar da presença de espíritos malignos. Então você não deve deixar nada demorar muito para chegar a um ponto ou para você se humilhar, seja no casamento, na igreja, em assuntos, em discussões, em reuniões. Não. 5 minutos é muito tempo para uma reunião. Sim, uma vez aconselhei pessoas desde o entardecer, tipo agora, até o amanhecer. Naquela época, eu não conhecia esse princípio. Eu não conhecia esse princípio, que quando uma reunião se prolonga demais, há demônios. Eu estava aconselhando demônios. E os demônios não saíam. Você não pode aconselhar demônios. Está ouvindo? Sim, seja o que for que Deus tenha, é bom. Você deve cantar uma música para o Senhor, o que quer que escolhas. Senhor, é bom. Se for difícil, gosto. Se for suave, gosto. Se for doloroso, gosto. Gosto porque você escolheu. Aleluia. Fiquem de pé, todos. Então, levantem as mãos. Apenas agradeça a Deus por esta noite. Que bênção! Obrigado, Jesus, pela tua bondade, tua gentileza, teu amor e tua misericórdia. Somos gratos, Jesus, por tudo que você fez por nós. Obrigado por nos chamar para irmos às cidades e tomarmos territórios para o teu reino. Guia-nos enquanto nos entregamos a ti, Senhor. E nós escolhemos, Senhor, nós escolhemos. O que escolhemos? Nós escolhemos realmente ser filhos que te dão prazer. Escolhemos aceitar o treinamento, seja o que for que você fizer por nós. Isso vai fazer te dar alegria. Jesus, obrigado pelas crianças. Obrigado pelos adultos. Obrigado pelo Canadá, este tempo, esta bênção. Obrigado a todos, pequenos, velhos, jovens, grandes. Obrigado por nos chamar para nos abençoar neste tempo de te servir.
Eleve seu coração ao Senhor e peça para Ele tirar toda maldade, toda teimosia, todas as fortalezas, todas as escamas dos seus olhos. Este é um acampamento onde você se entrega para servi-lo e para segui-lo todos os dias da sua vida. Nenhuma cidade será forte demais para nós, diz o Senhor. Nenhuma cidade será forte demais. Nenhum mandamento será recebido com teimosia. Mas a gratidão, a grandeza de Deus, a grandeza do seu mandamento e o privilégio de Ele nos chamar e enviar serão reais em nossos corações. Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos e te louvamos. Querido Senhor, obrigado pela sua bênção. Em nome do poderoso Jesus nós oramos. Senhor, amém e amém. Aleluia. Você pode se sentar. Feliz vir. Amém. Então vamos fazer uma pausa agora. Chegamos cedo de manhã. É por isso que estamos interrompendo agora, para que você possa dormir. E então você chega cedo de manhã. E então começamos cedo, para que tenhamos tempo suficiente na casa do Senhor. Amém. Então, como vocês vieram, acho que já foram informados sobre o tema. Então, como vocês viram, sabem o que significa, não é? Não. Sim. Se Deus diz para ir, você pode. Você consegue imaginar alguém te chamando de irmão e dizendo para você ir para a sala de parto e dar à luz? Seria uma instrução justa? Vai e tenha um filho. Você vai para a sala de parto e dá à luz um filho lá. É legal? Então, você espera que Deus lhe diga para ir e fazer algo que é impossível? Algo que vai te matar? Então, quando Deus diz, vá aqui ou faça isso, você não precisa ter pensamentos ruins. Ah, eles são guerra. Em outras palavras, vocês querem nos matar. Essas pessoas vão nos matar. Você quer nos matar com loucura. Alguém disse, vou fazer um acampamento. Mate-se por Jesus. Como bispo, nós o conhecemos. Todo o seu acampamento é matar-se por Jesus. Aleluia! Deus está nos abençoando com relevância eterna. Você nunca deixará de ser importante no reino de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Calamajola Baba. Fantástico. Agora quero que você tire uma oferta. Como sua primeira oferta dentre muitas ofertas. Ah, espere antes de aceitar sua oferta. Vou lhe dizer algo. Fui para um programa e planejando um programa. Esse era o plano. Todos aqueles que realmente vierem pagarão isso.
Aqueles que se inscreverem com antecedência pagarão um pouco menos. Aqueles que querem assentos da frente, quem paga isso, não na igreja reunião, da igreja, aqueles que querem sentar aqui, pagam esse valor. Sabe, enquanto eu estava sentado ali, não houve nenhuma menção feita à oferta. É como se a oferta nem fosse importante nos números e nas coisas que estavam sendo planejadas. Veja, a igreja pode mudar, mas você não perceberá que ela está mudando porque a igreja é feita de ofertas voluntárias. Igreja é oferta voluntária. Não é uma coisa secular. Veja, sabe, eu estou no ministério em tempo integral. Eu não faço negócios. Eu não faço nenhum tipo de negócio. Sim, já tive muitas oportunidades de fazer negócios, boas oportunidades viáveis por causa de certas coisas, mas sabe, eu sempre senti que não quero misturar o que estou fazendo, não quero que se misture. Estou fazendo esse trabalho e acredito que Deus vai cuidar de mim. Sim, então não quero misturar. Não quero escrever um livro que, quando você compra, eu recebo dinheiro ou lucro. Por isso é fácil para mim. Eu sei que muita gente usa meu livro como negócio. Tipo, eles vendem. Não sei o que fazem. Conheci uma senhora que construiu uma casa com seus livros e disse que esse é o único trabalho. Ela não me contou. Contou para minha esposa. São livros. Esse é o único trabalho. Trabalho. Eu construí uma casa. Sim, uma casa. Eu não sei e não me importo, uma vez que o livro está circulando. Tudo bem, maravilhoso. Claro, a pessoa tem que ser paga pelo que está fazendo. Eu não sei o que eles fazem. Então, a casa de Deus é verdadeiramente construída com a nossa generosa e genuína doação, não através de vendas. Amém. E não por meio de marketing, nem de coisas seculares e puramente humanas. Pode confiar completamente em mim. E ao longo dos anos, aprendi e vi que é uma grande coisa servir ao Senhor. E é ótimo permanecer na maneira de Deus fazer as coisas. Então, você pagou alguma coisa para sentar na frente? Não. E você? Não é bem assim. Você pagou alguma coisa para sentar na frente? Não. Não, não. Você veio depois de 3 escrituras. Você criou 3 escrituras. Sim. Então, quando você está na igreja, precisa saber e acreditar que também existe um momento para ofertar. Não é um momento de cobrança. É de livre e espontânea vontade. Se esteve numa igreja comigo, me ouviu. Mesmo depois de eu pedir votos, eu digo o quê? Mude de ideia. Retirar envelope. Sem problemas. E nunca se sinta mal. Você veio à igreja. Você vai voltar. É como se você fosse amaldiçoado. Você prometeu a Deus que tem. Como você chama isso? Não, não, eu não gosto disso. Eu não quero essas coisas. Prefiro outra coisa. Sim, livre-arbítrio. É uma bênção para você. Sim, é uma bênção. Tudo que faz gradualmente, pega um prato e, veja, coloca no chão, coloca na mesa, mas pode sentir que o prato parece cair com mais força do que ser colocado no chão. É como se voando. Entende o que estou dizendo? Deixa cair o prato. Estrondo. Aí está você. Está em algum lugar. Então Deus quer que demos generosamente.
Por que eu deveria ficar aqui e dizer o quanto me custou vir até aqui? Não é legal. Ou o quanto me custou comer. Não é a coisa certa. Não é inapropriado. Porque mesmo que você queira comprar o almoço para mim, você não vai me ver quando eu estiver comendo. Então, vamos ficar felizes em dar. Sim. E ao doar, você será abençoado. Dando em nome de Jesus. Amém. Então, tire uma oferta. Vamos dar uma primeira e boa oferta para a abertura disto. Maravilhoso. Conferência e acampamento. Nenhuma cidade deve ser muito forte para nós